Bom dia, confira os destaques deste sábado, 5 de agosto de 2017. Mais de 3.000 militares das Forças Armadas vão atuar nas eleições suplementares deste ano. E quem for às urnas amanhã deve ficar atento às recomendações da legislação eleitoral. 3 corpos foram encontrados próximo à cidade universitária em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Continuam desaparecidas 9 pessoas que estavam em uma balsa que colidiu com um navio cargueiro que vinha para Manaus. Preço do gás de cozinha vai subir neste sábado e cesta básica em Manaus ficou R$6 mais barata em julho. Em Manaus, a previsão para este sábado e domingo é de tempo parcialmente nublado a nublado. Nos 2 dias, a intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada. A temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 34 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Manaus, 6h02, o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, do ex-governador José Melo, está pedindo a suspensão das eleições suplementares marcada para este domingo em todo o Amazonas. O grupo entrou com um mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, protestando contra a resolução com o intuito de tirar o pleito. Eles pedem que a eleição seja suspensa até o julgamento do mérito da ação ou até uma adequação da resolução. O motivo do PROS é que foram registrados novos eleitores para participar do pleito num prazo inferior a 150 dias da data da eleição, prazo exigido pela legislação eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o cadastro dos eleitores foi até o dia 5 de maio. O que o partido de José Melo quer é que todos os eleitores registrados a partir de março, 5 meses antes das eleições, sejam excluídos do processo. E mais de 3.000 militares das Forças Armadas vão atuar nas eleições suplementares. Os detalhes com Yolanda Mendes. 3.600 militares do Exército, mais 500 da Marinha e da Força Aérea, vão reforçar a segurança em quase 500 locais de votação, conforme explicou o comandante militar da Amazônia, general Antônio Mioto. Foi em virtude da solicitação do tribunal. O tribunal que determina onde os municípios, em que local e quais os locais de votação. Lembrando que são 459 locais de votação, 21 municípios e estamos empregando 3.701 homens aqui em todo o estado do Amazonas. E nós temos já tropas em deslocamento aí na Calha dos Rios para atuarem nesses locais. E desde ontem nós temos também helicópteros levando as urnas e pessoal do TRE em 25 municípios, tá? Então, saindo de Manaus, uma perna indo para São Gabriel da Cachoeira, outra para Tefé e outra lá para Tabatinga. Isso aí, só para os senhores terem uma ideia, é um planejamento que foi feito, muito bem feito, no TRE e os militares, né, do Exército, da Marinha e da Força Aérea. E nós temos expertise, porque o ano passado nós trabalhamos da mesma forma e foi um sucesso. Nós tivemos eleições muito tranquilas. No dia 26 de julho, teve início a preparação de 3.473 urnas para a capital amazonense. As urnas foram encaminhadas para os locais de votação até ontem, obedecendo um cronograma elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Havendo segundo turno, as urnas vão seguir para os locais de votação no dia 24 de agosto. Lá permanece até o fim do pleito. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Tribunal Regional Eleitoral afirma que está tudo pronto para a eleição de amanhã. As últimas sessões eleitorais foram montadas tanto em Manaus quanto no interior do estado. Só na capital do Amazonas foram instaladas 3.600 urnas eletrônicas, de um total de mais de 7.000 em todo o estado. E quem for às urnas amanhã deve ficar atento às recomendações da legislação eleitoral. Confira nos detalhes de Ítalo Bianco. Dia 6 de agosto de 2017 deixa sua marca na política amazonense. O pleito vai ser realizado após a cassação dos mandatos do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira pela compra de votos nas eleições de 2014. O candidato que assumir o governo tem pouco mais de um ano de gestão pela frente, mas a decisão sobre quem vai assumir a gestão do estado do Amazonas
cabe aos mais de 2.300.000 eleitores aptos a votarem. Mas o que pode e o que não pode no dia da votação? O coordenador da fiscalização da propaganda eleitoral do Amazonas, Fued Cavalcante, explica. No dia da eleição, qualquer tipo de manifestação do eleitor no sentido de fazer propaganda, ela é vedada e é considerada inclusive crime no dia da eleição. É permitido somente a manifestação individual e silenciosa, através do uso de broches, adesivos, e é vedado a aglomeração de pessoas e também o vestuário padronizado do eleitor em local aberto ou fechado do recinto da votação. Fued também lembra sobre o uso de equipamentos eletrônicos. E se você não dispensa uma selfie de celular, cuidado. Qualquer mecanismo que interfira e que viole o sigilo da votação, ele é terminantemente proibido, é vedado e pode configurar inclusive crime quem o praticar. Então, o uso de aparelho telefônico celular durante o ato da votação ele é proibido. Não pode o eleitor adentrar na cabine de votação com o seu celular ligado para registrar o seu voto. Quem for flagrado será imediatamente autuado e conduzido ao juiz daquela zona eleitoral para as providências necessárias. Amanhã, caso você esteja fora do município ou do domicílio eleitoral, vai poder justificar o voto em qualquer sessão. Mas atenção, aqueles que deixarem de votar devem pagar uma multa de R$ 3,50, além da perda de direitos como não tomar posse em cargo público, emitir passaporte ou ainda regularizar o CPF. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 6:08. O horário de vigência da lei seca para a eleição suplementar foi alterado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A portaria 585 deste ano determina a proibição de bebida alcoólica a partir das 2h da madrugada até as 18h de domingo em todo o Amazonas. A medida veta o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais públicos em todo o estado. A determinação foi assinada pelo presidente do TRE, Iedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes. O descumprimento da lei vai caracterizar a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. E o transporte coletivo, limpeza urbana e monitoramento de trânsito serão intensificados no dia da eleição suplementar. As informações com Vitória Lima. Durante a eleição suplementar para governador do Amazonas, os ônibus funcionarão com frota completa. São 1.500 veículos, incluindo os ônibus reservas, que estarão funcionando como dia útil. A determinação foi tomada para atender a demanda de eleitores que devem ir às urnas no próximo dia 6 de agosto. Segundo o superintendente da SMTU, Ronaldo Brito, 60 funcionários do órgão atuarão no dia da eleição. A frota de ônibus no domingo irá operar uma frota do dia útil. Nós estaremos trabalhando no dia com 60 funcionários da SMTU, entre fiscais e o pessoal que trabalha realmente dentro da SMTU, para atendimento de qualquer ocorrência, envolvendo o transporte público urbano. Pode ligar para o SAC, o nosso serviço de atendimento comunitário, através do número 118, ou também pelo 3653-4289, que estão de plantão de 8 às 17. No domingo, o serviço de limpeza nas ruas da capital terão um esquema especial. As equipes atuarão em regime de plantão, realizando serviços essenciais de varrição em locais como feiras, mercados e limpezas no centro e complexo da Ponta Negra, mas também estarão à disposição das demandas do pleito. Já o trânsito na cidade será reforçado com 326 agentes atuando nas principais ruas dos maiores colégios eleitorais de Manaus. A ação tem como objetivo dar fluidez ao tráfego e garantir a circulação de pedestres que se dirigirem aos locais de votação das eleições suplementares. Segundo a Manaus Trans, não haverá alteração na circulação e nem interdição de ruas. Os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo telefone 0800 092 1188. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E na zona rural, os eleitores devem ficar atentos ao transporte autorizado pela Justiça Eleitoral. Quem traz as informações é Anderlei Oliveira.
As equipes de trabalho da Justiça Eleitoral intensificam neste sábado os preparativos para as eleições suplementares deste domingo. Mesários, técnicos e Polícia Militar iniciaram ainda na sexta-feira o deslocamento para as sessões mais distantes. O itinerário do transporte, autorizado para transportar o eleitor da zona rural de forma legal, também já foi fechado. E de acordo com a Justiça Eleitoral da 23ª Zona, Sabrina Ferreira, deverá seguir o mesmo percurso da eleição anterior. A magistrada alerta o eleitor que o transporte autorizado pela Justiça Eleitoral está devidamente identificado. Já foi fechado o percurso do transporte de eleitores com os veículos que foram disponibilizados para a Justiça Eleitoral. Então já tem todo esse roteirinho aqui, da BR para Sede, BR Ramais para Sal, Tazes, na Estrada do Purupuru, segue mais ou menos o percurso das eleições do ano passado, com algumas modificações. É só eles ficarem atentos. Esses veículos que foram disponibilizados para o cartório, para a Justiça Eleitoral, vão estar identificados. Aí fica fácil da pessoa saber qual que é um veículo oficial ali para o transporte de eleitor, né? Com o reforço na segurança, a equipe de fiscalização do TRE e o Ministério Público diz que estará atento às irregularidades neste pleito. O promotor de justiça, João Guimarães, alerta os cidadãos para um dos crimes mais comuns, que é o de boca de urna. Os crimes, normal e flagrante, lá foi numa boca de urna, ele vai ser preso, sim, vai ser conduzido para a delegacia. O que a gente não garante é que a boca de urna como é um crime de menor potencial ofensivo, vai ser feito um TCO. O que a gente não garante é, às vezes, conseguir liberá-lo, às vezes, a tempo de votar. Porque nesse dia, a delegacia está sobrecarregada. Já com os trabalhos normais, ainda vai ter com os outros, né? Aí ele fica desesperado que ele ainda não votou. E aí ele quer ser liberado e aí, às vezes, o delegado vai fazer todo o procedimento e acaba esse procedimento se estendendo até, quem sabe, às 5 da tarde, 5:30. Quando ele for liberado, ele vai perder já o direito de ele votar. Então ele tem que ter cuidado quanto a isso. Vale lembrar ao eleitor que compareça à sua sessão eleitoral munido dos documentos necessários e que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos na cabina de votação. Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 6:13. O ex-prefeito do município de Canutama, João Ocivaldo, foi conduzido à sede da Polícia Federal do Amazonas na tarde de ontem. O caso aconteceu ao embarcar com 200 cheques no Aeroclube de Manaus. A ação faz parte de estratégias de rotina em período pré-eleitoral. Durante a abordagem, foi verificado que o ex-prefeito levava ordens de pagamento para o interior do estado. Até o momento, não foram encontradas nenhuma irregularidade na documentação. O TRE amazonense foi acionado para verificar se existem outras questões administrativas que configurem crime eleitoral. João Ocivaldo faz parte do Partido Progressista, o PP, partido representado por Rebeca Garcia, atual candidata ao governo do Amazonas. A Polícia Federal continua com investigações sobre possíveis crimes eleitorais até o dia da eleição, neste domingo. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. As empresas Humanizar Gestão Profissional e Serviços e Auxiliar Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Limitada foram multadas em mais de 8,5 milhões de reais pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. A medida foi devido ao descumprimento de normas contratuais nos anos de 2015 e 2016 relacionadas a motins e fugas de presos. A Humanizar e Auxílio integram o consórcio de empresas responsáveis por administrar o sistema prisional do Amazonas. A punição acontece após a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, não chegar a um acordo com as duas consorciadas do serviço no reconhecimento das falhas e no pagamento das multas. Diante disso, a SEAP enviou o caso à PGE para que as empresas fossem cobradas. Cipriano informou ainda que o prazo extrajudicial de 5 dias para que a Humanizar e o Auxílio efetivassem o pagamento das multas terminou na última terça-feira, 1º de agosto. Se for confirmado o não pagamento, caberá à PGE ingressar com ações judiciais contra a empresa. A Humanizar já responde por um processo no Tribunal de Justiça do Amazonas referente a multas devidas ao Estado no valor de mais de 3 milhões de reais ajuizadas neste mês. E a cesta básica em Manaus ficou R$6 mais barata no mês de julho. Bruno Elander tem os detalhes. Os amazonenses gastaram R$6,65 a menos para comprar 12 itens da cesta básica.
em julho na comparação com junho deste ano, conforme pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE. O tomate, comercializado por R$ 5,33 em média, foi o produto com maior queda no preço, de 7,79%, seguido por arroz, óleo de soja, banana, açúcar, carne, farinha e pão. Por outro lado, a manteiga foi o item que ficou mais caro, subiu 14,21%. Feijão, leite e café também sofreram aumento. Para o supervisor técnico do DIESE no Amazonas, o economista Hinaldo Seixas, o estado ter ido na contramão do aumento do preço do tomate, na maioria das cidades brasileiras, por exemplo, tem a ver com o clima e com a produção local. As baixas temperaturas tornaram mais lenta a maturação do fruto, o que elevou o preço do tomate em julho. Mas aqui no norte, a gente não tem elevação de temperaturas, então nós temos uma maior oferta complementar dos tomates na região, né? Ele tem produção local. Se você ver agora nos supermercados, tem muito mais tomate do pera, que é o regional, do que o redondo, que é mais do sul. Então ele não traz tanto a inflação de lá para cá. Conforme a pesquisa, em junho o mesmo conjunto de itens custava R$ 368,09 e em julho passou para R$ 361,44. A variação nos últimos 12 meses acumula queda de 10,58% no Amazonas. Em junho do ano passado, a cesta básica custava R$ 404,22. Segundo o DIESE, mesmo com a redução no preço, o salário mínimo de R$ 937 é insuficiente para uma família com 4 pessoas. É necessário, no mínimo, R$ 1.084 para custear só a alimentação. Em julho, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família com 2 adultos e 2 crianças deveria ser de R$ 3.810, ou seja, 4 vezes o valor do salário mínimo. Em média, para conseguir comprar uma cesta básica, o amazonense precisou trabalhar 84 horas e 52 minutos em julho. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. Agora em Manaus, 6h18 e a Petrobras anunciou ontem um reajuste dos preços, ou melhor, mais um reajuste dos preços do gás liquefeito de petróleo para o uso residencial, envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 quilos, o gás de cozinha, em 6,9% em média. O reajuste entrou em vigor às 0h deste sábado. Conforme a estatal, o reajuste anunciado foi aplicado sobre o preço praticado sem incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a companhia estima que o preço do botijão GLP de 13 quilos pode ser reajustado em média em 2,2%, ou cerca de R$ 1,29 por botijão. Isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda às alíquotas de tributos. 2 casas que abrigam famílias indígenas Uaral receberam eletrodomésticos nesta semana. O material foi entregue pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMASD, em parceria com a Caritas Arquidiocesana de Manaus e a Agência da ONU para Refugiados. Os espaços receberam fogão industrial, freezer, botijão de gás e garrafões de água. Com esses equipamentos, os indígenas podem preparar o próprio alimento e estocar o que sobrar. Conforme o secretário da SEMASD, Elias Emanuel, esse é mais um passo dado dentro do plano de atendimento aos indígenas venezuelanos, que vão ser ainda verificados os utensílios domésticos que podem melhorar a condição de vida dessas famílias. E continuam desaparecidas 9 pessoas que estavam em uma balsa que colidiu com um navio cargueiro que vinha para Manaus. Os detalhes com Carlos Eduardo Pessoa. Carlos Eduardo Bueno de Souza, César Lemos da Silva, Kleber Rodrigues Azevedo, Dick Farney de Oliveira, Euclinger da Silva Costa, Ivan Furtado da Gama, Joraci dos Santos Brito, Vandel Ferreira de Lima e Darcio Vânio Rego estão desaparecidos desde a colisão de uma balsa da empresa Bertolini com o navio cargueiro Mercosul.
O irmão de Darcilvânio Rego, um dos desaparecidos no naufrágio, foi até o local por conta própria. Ele gravou um vídeo onde reclama da ausência de buscas 24 horas após o naufrágio. O irmão do Darcy está lá no fundo do rio, naquele rebocador. Acabamos de vir na área do navio, onde ele estava ancorado lá, e nada está sendo feito para resgatar. Não tem bombeiro, não tem capitania, não tem vistoria, não tem nada lá, gente. Pelo amor de Deus, divulguem isso para a imprensa. Mostrem, porque nós estamos aqui, nós somos a família. No mesmo vídeo, é possível ver que não há operação de resgate. Só se vê destroços da balsa na proa do navio e as duas embarcações de grande porte estão paradas no meio do rio Amazonas. Ontem, familiares ribeirinhos conseguiram localizar onde o rebocador está afundado. O acidente foi por volta das 4:30 da madrugada do dia 12 deste mês, no rio Amazonas, próximo a Óbidos, no Pará. Ainda conforme a Marinha, em Santarém, o rebocador transportava containers carregados de milho. Nele estavam 11 pessoas. A balsa saiu de Porto Velho, em Rondônia, e iria para Santarém. Já o navio saiu de Recife com destino a Manaus. Carlos Eduardo Pessoa, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Polícia. 6h22. Gleice dos Santos, de 40 anos, e o filho dela, Jonathan Fernandes dos Santos Frazão, de 22, foram presos após serem denunciados por violência doméstica contra a idosa com deficiência física. Os suspeitos, que eram filho e neta da vítima, foram presos na casa onde os três moravam, na rua Manuel Ferreira Nascimento, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. De acordo com o delegado do 4º Distrito Integrado de Polícia, Ricardo Cunha, a vítima foi até a delegacia formalizar as agressões físicas e verbais sofridas. Ela relatou que a filha e o neto chegaram embriagados e sob efeito de drogas em casa e exigiram que a idosa entregasse o dinheiro a eles e começaram a pegar objetos de valor do imóvel. A idosa tentou impedi-los e acabou travando luta corporal com os suspeitos, que a agrediram fisicamente e com palavras de baixo calão. Logo depois da formalização da ocorrência, os policiais civis foram até o endereço indicado e efetuaram as prisões. Mãe e filho confirmaram as agressões. Gleice e Jonathan foram autuados em flagrante por discriminação da pessoa com deficiência, vias de fato, apropriação de bens, ameaça e injúria. 3 corpos foram encontrados próximo à cidade universitária em Iranduba. As informações com Vitória Lima. Vigilantes que faziam a segurança em um canteiro de obras na cidade universitária da Universidade Estadual do Amazonas, em Iranduba, encontraram 3 corpos empilhados nesta sexta-feira. Eles teriam escutado os disparos por volta de 3 horas da madrugada e acionado a polícia. As vítimas usavam roupas esportivas e, segundo a perícia, foram encontradas no local cápsulas de balas .40 e calibre 380. Os corpos tinham marcas de tiros na cabeça e no abdômen. Os corpos foram removidos pelo IML para Manaus e a delegacia de Iranduba deve investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Desaparecido após cair de uma ponte, o cabeleireiro Lázaro Moraes Souza, de 42 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira no Igarapé do Franco, na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. De acordo com familiares da vítima, Lázaro foi visto pela última vez na noite da última quinta-feira, quando saiu de casa para consumir bebidas alcoólicas com amigos em um bar. Testemunhas relataram que o cabeleireiro estava sob forte efeito de álcool e drogas quando caiu da ponte. Na quinta-feira, os bombeiros fizeram as buscas pelo Igarapé o dia todo, mas o corpo de Lázaro só foi encontrado ontem por moradores das proximidades em avançado estado de decomposição. Jornal Primeira Hora. Capital vai ter programação cultural vasta neste fim de semana. Confira os detalhes com Gessilene Salles. Mais de 10 bairros em Manaus vão realizar seus festivais nesse fim de semana. Na zona sul da capital, os moradores do bairro Petrópolis podem conferir a 18ª edição do festival. A programação contempla apresentações de quadrilhas, cirandas e dança urbana. A banda Exala Samba encerra o festival no domingo. Os bairros Colônia Antônio Aleixo, Lírio do Vale, São Francisco, Redenção, Coroado e Cidade Nova também têm atrações. O apito chamou, eu vou é dançar ciranda!
Já na zona oeste da cidade, a opção é o Festival Folclórico do Amazonas, que está em sua edição de número 61 e teve abertura ontem no Complexo Turístico Ponta Negra. O festival busca resgatar a tradicional apresentação dos grupos folclóricos entablados. Serão mais de 80 atrações, como destaca o diretor de cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Márcio Braz. Nós vamos ter 84 danças folclóricas durante os 13 dias do evento, dividido em 12 modalidades, entre quadrilhas, cacetinhos, cirandas, enfim. E também, além disso, nós vamos ter a participação das cirandas de Manacapuru. O festival conta ainda com uma feira gastronômica. São 30 barracas de doces, salgados e comidas típicas. Os preços variam de R$5 a R$15. As barracas funcionam durante todo o período do festival até 17 de agosto, sempre a partir das 8 horas da noite. Gessilene Salles, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 6h27, vamos falar de esporte. Bruno Elander chegando. Bom dia, Bruno. Quais as novidades para este fim de semana? Bom dia, Samara. Bom dia, ouvintes. Hoje aqui no Amazonas temos futebol amador para movimentar quem gosta de assistir uma partida, quem gosta de ver o seu time do coração em ação, só que com ex-jogadores, jogadores amadores. Hoje, pela Copa Leão Braúna, 4 partidas movimentam a rodada. São Raimundo e Fast vão jogar às 1h30 da tarde. O CEP enfrenta o Clipper às 3h40 e o Nacional encara o Comercial às 4h50 da tarde. Esses 3 jogos vão ser todos no CT Barbosa Filho, que é o campo de treinamento do Nacional. Já no campo da Petrobras, o Libermorro vai enfrentar o Iranduba às 14h30. Teremos também hoje rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians, líder com 44 pontos, que tem 8 de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, entra em campo às 6 horas da tarde contra o Sport. O jogo vai ser na Arena Corinthians. No mesmo horário, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense no Maracanã. No domingo, Flamengo e Vitória vão se enfrentar no Luso Brasileiro às 10 horas da manhã. Também no domingo, só que às 3 da tarde, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Botafogo, Curitiba e Chapecoense e Grêmio e Atlético Mineiro, além de Bahia e São Paulo. Mais tarde, às 6 horas, também no domingo, tem Ponte Preta e Vasco no Moisés Lucarelli e Avaí e Santos. Não temos partidas programadas para segunda-feira, nessa que é a 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um ótimo final de semana para você, para todos, Samara, e até segunda-feira. Jornal Primeira Hora. 6h29, encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve a apresentação de Samara Souza na operação de áudio, Anderson Oliveira, coordenação de jornalismo, Gessilene Salles. Jornal